Nesse vídeo falaremos sobre uma das expansões mais improváveis da história. Como é que um pequeno grupo de seguidores que estava ali escondido numa única cidade conseguiu levar sua mensagem até os confins da Terra? O livro de Atos nos dá essa resposta, e ela está centrada numa estratégia surpreendente e numa força que simplesmente impulsionou tudo. Tudo começa aqui, com essa frase. E isso não é só uma promessa, não. É o mapa, o roteiro de todo o livro. Pensa nisso como um plano de jogo com 3 fases bem claras. Primeiro, Jerusalém. Depois, a região vizinha, Judéia e Samaria. E por fim, o resto do mundo até os confins da Terra. Toda a história que a gente vai ver segue direitinho esse plano de expansão. Mas antes da gente avançar, tem um ponto que é crucial entender. O livro de Atos não começa do zero. Ele é, na verdade, o volume 2 de uma história bem maior. O autor não estava escrevendo algo totalmente novo, mas sim mostrando a continuação de uma narrativa que ele mesmo já tinha começado. E aqui está a conexão. O mesmo autor, Lucas, escreveu tanto o evangelho que leva o nome dele, quanto o livro de Atos. Para ele, era tudo um projeto só. Olha que interessante, o evangelho mostra o que Jesus começou a fazer e ensinar. Já o livro de Atos narra o que Jesus continuou a fazer e ensinar, só que agora através dos seus seguidores. A missão é a mesma, ela só entrou numa fase nova e muito mais poderosa. Então, seguindo aquele mapa, a primeira fase acontece toda em Jerusalém. E não era uma cidade qualquer, né? Era o epicentro religioso, cultural, político, o coração pulsante do judaísmo. É bem aqui, no centro de tudo, que a comunidade inicial se forma e tem um crescimento, olha, simplesmente explosivo. E que crescimento foi esse? No dia de Pentecostes, depois de um único sermão do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas decidem se juntar ao movimento. 3.000! Isso não foi um crescimento devagarzinho, gradual. Foi uma ignição, uma explosão que marcou a presença deles na cidade de um jeito imediato e que ninguém podia ignorar. Já imaginou a energia de um momento desses? Certo, mas como é que uma comunidade tão nova e que cresceu tanto assim, tão rápido, conseguiu se manter unida? A resposta está nessas 4 práticas aqui, que eram os pilares do dia a dia deles. Eles mergulhavam no ensino dos apóstolos, na vida em comunidade, no ato de partir o pão juntos e na oração. Isso não eram só rituais, sabe? Era a estrutura que dava coesão e uma força incrível para o grupo. E é aqui que a história dá uma virada profundamente irônica. A maior ameaça que o movimento enfrentou, a oposição e a perseguição, acabou se tornando, por incrível que pareça, o seu maior catalisador. A mesma força que tentou esmagar o grupo foi a que, no fim das contas, empurrou ele para fora de Jerusalém, forçando a expansão. A pressão externa virou o motor do crescimento. Porque, claro, todo esse crescimento não passou despercebido, e a popularidade atraiu o tipo errado de atenção. Primeiro, um milagre de cura traz mais 5.000 pessoas, o que já resulta numa baita advertência das autoridades. Depois, a tensão foi só subindo, até que Estevão, um dos líderes, paga o preço máximo. Ele é morto por causa da sua fé, se tornando o primeiro mártir. O conflito não estava mais só escalando, ele tinha se tornado mortal. E essa morte de Estevão foi o estopim para uma grande perseguição. O objetivo era claro, acabar com o movimento de uma vez por todas. Mas o resultado foi exatamente o oposto. Em vez de aniquilar o grupo, a perseguição o espalhou, forçou os fiéis a fugirem de Jerusalém e para onde quer que eles fossem, eles levavam a mensagem junto. Sem querer, os próprios perseguidores estavam cumprindo a segunda etapa da missão, levar as boas novas para Judéia e Samaria. E é exatamente para lá que a história nos leva agora. A missão se expande para a Judéia e Samaria. E ao fazer isso, ela começa a derrubar barreiras culturais e sociais muito profundas. Barreiras que por séculos pareciam impossíveis de quebrar. E este slide mostra bem como isso rolou na prática. Primeiro, Filipe vai para Samaria, uma região que era meio que desprezada, com uma hostilidade histórica com os judeus. E a mensagem é super bem aceita lá. Então, os líderes Pedro e João vão pessoalmente até lá para confirmar e acolher esses novos crentes. Um ato de união que era impensável na época. E logo depois, Filipe encontra um oficial etíope, um estrangeiro de alta patente, e o batiza. Uma barreira étnica e outra social, quebradas em sequência. As paredes estavam literalmente vindo abaixo. E quando a gente acha que a história não pode ficar mais intensa, acontece a reviravolta mais espetacular de todas. Saulo de Tarso, o cara que era o arquiteto-chefe da perseguição, o caçador de cristãos, tem um encontro que muda tudo.
O inimigo número 1 da missão se torna da noite para o dia seu maior e mais incansável defensor, o apóstolo Paulo. A conversão de Paulo foi um verdadeiro terremoto, e esse terremoto preparou o terreno para o passo mais revolucionário de todos: a abertura da porta para os gentios, um termo que eles usavam para se referir a qualquer pessoa que não era judeu. Isso era uma ideia radical, que ia desafiar a própria identidade do movimento até então. E isso levou à pergunta que definiria o futuro de tudo. Afinal, essa mensagem era exclusiva para os judeus? Ou as boas novas e a aceitação de Deus eram para todo mundo, sem exceção? A resposta para essa pergunta não era só um detalhe teológico. Ela ia definir se o movimento ficaria restrito ou se ele se lançaria para o mundo inteiro. E a resposta vem não de um debate ou de uma reunião, mas de uma visão radical que Pedro tem. Ele vê um lençol descendo do céu com todo tipo de animal que a lei judaica considerava impuro. E uma voz diz: mate e coma. A mensagem era simbólica, claro, mas absolutamente direta. As barreiras que separavam judeus de gentios estavam sendo removidas pelo próprio Deus. E a visão é colocada à prova na mesma hora. Pedro é chamado para ir até a casa de Cornélio, um centurião romano, ou seja, um gentil. E enquanto Pedro ainda está falando, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo vem sobre todos os não-judeus que estavam ali, do mesmo jeito que aconteceu com os judeus no Pentecostes. Era a prova viva, inegável. Diante disso, até a liderança em Jerusalém teve que concordar. A porta para o mundo estava oficialmente aberta. Esse momento foi a chave que destravou a terceira e última fase daquele mapa que a gente viu lá no começo. Com a questão dos gentios resolvida por uma intervenção divina, o caminho estava finalmente livre. A missão agora tinha um passaporte para ir até os confins da terra, preparando o cenário para as viagens missionárias épicas de Paulo que dominam o resto do livro. Então, a estrutura foi criada, as barreiras caíram e o caminho para o mundo estava aberto. A missão deixou de ser uma coisa local para se tornar global. Mas isso levanta uma nova questão, né? Com a porta aberta para o mundo, como essa mensagem sobreviveria e se adaptaria ao colidir com o poder e as diversas culturas do Império Romano? A primeira fase da expansão estava completa, mas a mais desafiadora estava apenas começando. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.